Graça e paz. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez no canal da Igreja Batista Central em Bocaiúva. Hoje nós vamos falar sobre a Escritura, a harmonia da Palavra de Deus, a harmonia das Escrituras. Uma harmonia importante que nós encontramos na Escritura é a harmonia de propósito. Diz assim a palavra: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, diz o Senhor, e prosperará naquilo que a designei. O Deus soberano, que livremente se revelou e inspirou os escritores sagrados para registrar a sua revelação, faz com que a sua palavra escrita alcance seu objetivo e propósito. Mas o que é que Deus pretende? Qual é o propósito? É só voltarmos um pouco na história bíblica, observarmos o pecado dos nossos primeiros pais, quando a morte passou a ser o selo de toda a criação. Mas aí Deus vem, em Gênesis 3,15, e faz uma promessa, evidenciando assim que proporcionaria historicamente um caminho de salvação e de restauração do homem que havia caído. A Bíblia, a Escritura, se tornou necessária por causa da queda, ao pecado do homem, pois antes do pecado havia uma maravilhosa harmonia em toda a criação. Deus falava diretamente com o homem. Todavia, com o pecado, houve um transtorno na vida humana, um transtorno com alcance físico, moral e espiritual. E a natureza também sofreu os efeitos devastadores da desobediência do homem. Então a Bíblia, ela é o registro da palavra e dos atos salvadores, redentores de Deus na história. A Escritura traz o registro das promessas de Deus e da sua respectiva execução, a fim de nos conduzir de volta a Deus, e assim nós encontramos a esperança que emana do próprio Deus. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que Deus nos regenerou para uma viva esperança em Cristo. Paulo também escreveu com a mesma convicção, afirmando ser Cristo Jesus a nossa esperança. E em outros de seus escritos, Paulo demonstra que os homens sem Cristo estão sem esperança, sendo carcomidos, ou seja, corroídos pela desesperança que gera o desespero. O Evangelho de Jesus Cristo não é algo que nos é oferecido para debate ou simplesmente para discussões, e sim para a nossa aceitação e fé. A Escritura não busca nossa aprovação, mas exige nossa obediência. Não convida a discussão, ao contrário, comanda diligência. No seu Evangelho, Deus não se propõe a satisfazer a nossa curiosidade. Ele almeja conduzir-nos a Ele mesmo em adoração e gratidão, a fim de recebermos dele a esperança inconfundível da vida eterna. Todo e qualquer movimento ou ensino que não faça do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição uma necessidade, um ponto, um alicerce absoluto e central, não é um ensino cristão, e sim uma manifestação das astutas ciladas do diabo. Foi isso que disse Martin Lloyd-Jones. Cristo é tanto o centro como a circunferência. Ele é tudo. Tudo se cumpre nele. O propósito harmonioso de Deus é a sua própria glória. Deus é o fim de todas as suas obras. Ele não existe para o nosso interesse, mas para nós. Ele existe para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos redimir,
mas a existência dele não é causal. Ele não existe para nós, nós existimos para ele. Nós existimos para o interesse dele. É sua natureza e prerrogativa agradar a si mesmo e fazer sua vontade revelada e fazer-se grande aos nossos olhos. O alvo predominante de Deus é sua própria glória. Por isso, nós somos chamados para viver para a sua glória. Não esqueçamos, entretanto, que a justiça, bondade, misericórdia e o amor, dentre outras perfeições de Deus, permeiam sua obra. Deus, como já vimos, nos conduz a Ele, para que, na sua contemplação, na contemplação da sua majestade, recebamos a salvação preparada por Ele mesmo, executada por Jesus Cristo e aplicada em nossas vidas pelo Espírito. A salvação do povo de Deus e sua consequente felicidade são subordinadas à glória de Deus. Paulo escreveu: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, diz Paulo, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A glória do Pai só se torna visível a nós quando, pela fé, contemplamos o resplendor da glória de Deus, o Deus encarnado. Conforme diz Hebreus 1:3, um dos maiores benefícios para um crente neste mundo e no porvir é considerar a glória de Cristo. Foi o que escreveu de maneira correta o puritano John Owen. Que Deus abençoe sua vida e que eu e você possamos desfrutar dos propósitos ou do propósito de Deus nas Escrituras. Há uma harmonia bíblica em relação ao propósito de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.